Hoje nós vamos ver por que que acontece isso aqui, ó. O MCV, ele não, mesmo largando aqui toda a tração do cabo, né? Ele não está descendo até o final. Quer ver? Eu vou aqui suspender aqui um pouco o duto e ele vai descer, ó. Viu? Desceu. De novo. Subir. Ele está preso aqui, ó. Nessa situação. Aqui, mesmo com o duto levantado um pouquinho aqui, ele está preso. Tá? Aí agora desceu o final. Aqui. Então, vamos entender esse fenômeno, né? Por que que agora que ele encaixou todo, certo? Ou quase todo, tá vendo? Encaixou aqui ele prendeu. Largando tudo aqui, ó, ele não desce. E aí, à medida que levanta aqui o duto, ele desce. Então, a gente vai entender essa situação. Por que que ele prende e por que que ele desce. Tá certo? Ok. Eu preparei aqui dois modelos, né, como se fosse uma fatia de um cilindro, né? Como se fosse uma fatia. Então, nós temos esses dois modelos aqui, tá? Que eles são praticamente iguais. Qual é a diferença deles? Esse daqui, ele tem esse escalonado, né? A gente vê que ele não é completamente reto, tem a folga aqui, ó. Certo? Aqui pegando uma régua para mostrar melhor. Dá para ver que ele tem uma folga ali. Enquanto que esse daqui é totalmente tudo na mesma medida. Bom, da mesma forma, esse daqui, ele tem um ressalto também. Ele começa aqui mais largo e aqui no fundo ele é igual, tem a mesma medida desse daqui. Tá? Então lá no fundo eles têm a mesma medida. Aí eu vou fazer agora um ensaio com um de cada vez, mas usando ainda mais outro dispositivo. Bom, com esses dois modelinhos eu ajustei aqui o ponto onde o cabo está passando, tá? Para dar um desnível aqui, um desalinhamento. E vou descer esse primeiro aqui. Ele está aqui pegando aqui no ângulo, né? De captura, e desce e prende. Larguei aqui o cabo todo aqui, a linha, ele não desce. Para descer, eu tenho que levantar para cá, tenho que jogar para a direita. Nesse ângulo aqui não desce. Tá? Sem mudar esse ponto aqui, vamos pegar agora o outro modelo. Vou trocar aqui. Vou pegar essa outra base. Encaixar aqui. E vir com essa mesma posição. Ângulo de captura e descer. E ele simplesmente vai até o final. Ora, por que que esse daqui foi até o final e o outro prendeu? Isso que nós vamos ver agora, a física desse encaixe com esse desalinhamento vertical. Outra coisa importante de falar é que esses dois modelos eles estão na mesma inclinação, tá? Pode ver aqui, ó. Vou virar o outro lado aqui. Aqui. Estão com a mesma inclinação. Certo? Foi ajustado para que eles deem a mesma inclinação. Bom, aqui nós temos então, representando os dois modelos, né, a seção aqui do tubo,
aquele que nós vimos, um com diâmetro contínuo e o outro com diâmetro variável, né, escalonado. Os dois estão com a mesma inclinação, tá certo? Tem um peso aqui, uma força aqui numa direção qualquer, atração para cima, e os dois aqui estão na iminência de movimento, tá certo? Mas estão em equilíbrio, não estão nem girando e nem estão descendo. Então, nessa situação, nós temos aqui a força de atrito R1, nós temos a reação R1 e a força de atrito FA1 desse lado. Desse outro lado, nós temos o R2 e a força de atrito aqui no tubo jogando FA2. Tá? E para baixo nós temos aqui a força-peso e a componente dessa força daqui, a componente vertical dessa força. Da mesma forma aqui. Uma coisa que nós podemos ver logo em princípio aqui é que pelo fato desse pino aqui ele ter dois diâmetros, mesmo com a mesma inclinação, onde esse diâmetro de cima aqui é igual ao mesmo diâmetro do pino contínuo, mesmo de diâmetro constante, ele vai apoiar numa altura bem mais abaixo do que esse daqui, tá certo? Então, guardem isso daqui. Nós vamos ver, isso aqui vai ser importante para a gente. Então, vamos lá. Aqui eu só decompus a força F na componente vertical e horizontal. Naquele modelinho, na verdade, nós não temos a força F, tá? Então, isso aqui é um modelo mais completo. Então, lá é só fazer o Fx igual a zero, certo? E quando, então, nós tivermos aqui ele apoiado todo, né? E não tiver mais carga de tração, o cabo ali está folgado, a linha está folgada, na iminência de movimento, de descida, o que é que nós vamos ter? Que as forças ativas aqui, que é o peso e o Fy, estão jogando para baixo, e eles têm a reação para cima, o FA1 e o FA2. Então, a força de atrito A1, FA1, é o μ R1. E a força de atrito F2 é o μ R2, onde μ é o coeficiente de atrito. Fazendo o somatório dos momentos em relação ao ponto A, que está aqui na linha de centro do tubo, na face do tubo, fazendo esse somatório de momento igual a zero, então ele não está girando, e arbitrando também que o momento positivo é no sentido anti-horário, nós temos que P vezes epsilon vai dar um momento negativo, mais o momento, menos Fx vezes y, vai dar um momento no sentido horário, Fy vezes x, também vai dar um momento no sentido horário, então por isso que ele é negativo, mais R2 vezes h, no sentido anti-horário, positivo, mais FA1 vezes R, o raio, menos FA2 vezes o raio, no sentido horário. Isso tudo tem que ser igual a zero. Ele não está girando. Aqui, então, só substituindo FA1 e FA2 por μR1 e μR2, R, né? E agora, nós colocando aqui tudo que é o R2 do lado esquerdo, e nós vamos fazer aqui o somatório das forças em X. Tá? Também em equilíbrio, não está se deslocando nem para a direita nem para a esquerda. Então, nós temos o R1 jogando para a esquerda, e o R2 jogando para a direita, e o Fx para a direita. Então, eles são iguais, certo?
Explicitando agora o R2, nós temos que R2 vezes H menos R2 μ R é igual, na verdade eu vou substituir o R1, tá? O P epsilon menos momento mais Fxy mais Fyx. Agora aqui nós temos o que? μ R1 Rzinho. Que então ele vai ser igual a, vou ter que multiplicar o μ tanto por R2, μr, né? Pelo Rzão 2, quanto por Fx. Então aqui, como tem o sinal negativo, esses dois aqui vão assumir o sinal negativo. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui o μr em evidência, apareceria aqui o R2 mais Fx. Só que eu já explicitei os dois. Bom, o que acontece aqui? Ó? Nós temos aqui μr2 do lado esquerdo negativo, μr2 do lado direito também negativo. Então eles se anulam, né? Porque se eu passar o μr2 para a direita, vai ficar positivo, ele elimina com esse, se neutraliza, certo? Foi a única diferença que tem dessa passagem para aqui para baixo. Explicitando o R2, é só pegar toda essa parcela do lado direito e dividir por H. Então aqui a gente já vê que quanto maior for o H, menor vai ser o R2. Quanto maior for o H, menor o R2. Continuando desse ponto, aqui, agora nós vamos calcular o R1. Nós sabemos que R1 é o Fx mais R2. Aqui, só substituir o R2, lá naquela equação anterior, o somatório das forças em x. Então, nós temos que FA1 mais FA2 é igual a μ vezes isso aqui tudo, certo? Porque nós temos o μ, R1 e R2, certo? Então, está tudo aqui. Então, o que acontece? O poste, né, esse pino, ele não desce se as forças que estão atuando para baixo, tá, forem menores do que a força reativa. Somatório das forças reativas, que é isso aqui. Tá? Que é a somatória do FA1 mais o FA2. Tá aqui. Ok? Então, só voltando aqui, ó. O que é isso aqui? Nós temos o R1 mais o R2, tá certo? Ó, o R1 é isso e o R2 é isso. Então, por isso que aparece esse 2 aqui, ó. R1 mais R2 é o Fx mais duas vezes essa parcela aqui. Tá? Multiplicado pelo μ vai dar esse somatório. É isso. Então, o que acontece? Quanto maior for o H, menor vai ser a força reativa e à medida que ele diminui, esse lado P mais Fy, sendo constante, vai ser maior do que a força reativa. Então aqui nós temos todos os parâmetros para saber se nessa inclinação que ele está e na folga que ele está, se ele desce ou se não desce. Certo? Em termos do peso, temos o peso, o epsilon, que é essa folga nesse ponto. É isso aí. Então a gente viu quanto maior for, quanto mais ele entrar, no momento que tocar dos dois lados, mais fácil vai ser dele descer. Bom, vamos ver então se isso realmente se produz, né?
Aqui então montei uma planilha, considerando aquela equação. E aqui a relação, né, do A sobre Z. Então, se o A sobre Z é igual ou maior do que 1, ele desce. Se for menor, ele não desce. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui o H está dando 6 milímetros, aqui está em metros, tá? Botei aqui. Mas se eu puser aqui, por exemplo, 3 milímetros, ele não vai descer, certo? Ele trava. Então, com 6 milímetros, ele está dizendo que desce. Tá ali na iminência de descer. Logo, um pouquinho ali, desce ou não desce, tá certo? Então, vamos ver no modelinho se isso realmente está se reproduzindo. Aqui, eu pesei, né? Não vou fazer aqui de novo para não demorar o vídeo, né? Mas pesei com a balança de precisão, né? Balança de cozinha, né? E considerei também aqui, ó, deixa eu fazer aqui o FY aqui zerado, então. Vou botar aqui 0. Deve dar um pouquinho diferente. Não, tá ali, não deu para influenciar em nada, tá? Então, para simplificar, né? Aqui eu peguei as medidas do modelinho e com 6 milímetros é o que ele está ali na iminência de descer. O coeficiente de atrito eu medi, né? Botei uma peça de PLA sobre outra, fui levantando até ele escorregar, medi o ângulo ali, a tangente do ângulo é o coeficiente de atrito, fiz isso algumas vezes, peguei uma média, tá? E deu esse valor aqui. Tá? Então vamos ver, com 6 milímetros ele está ali na iminência de descer. Então, ó, eu fiz uma marca aqui, é de 6 milímetros, tá? Em relação ao final aqui do ângulo, né? Que é onde ele está tocando desse lado daqui, tá certo? E aí a gente vai ver que ele está aqui na iminência. Se eu descer um pouquinho mais, ele já desce. Ó. Aqui ele não desce, aqui ó, já está na iminência de descer. Ó. Um pouquinho mais para cima ele já não desce. Opa. Aqui, ó. Oh, tá vendo? Tá ali na iminência. Vou botar bem em cima aqui, ó, ele não desce. Tá vendo? Mas em cima ele não desce. A gente vai escorregando até chegar naquele ponto ali, aí ele desce. Então tá bem preciso, né? Dá uma ideia bem boa. É isso aí, tá vendo? Provado que aquela equação, na prática, se dá certo. Tá bom? Então é isso.